Salve, galera do Surf TV! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. João Chianca, Chumbinho, primeira vitória dele no CT. Venceu hoje, há poucas horas, o evento de Portugal, a terceira etapa do CT 2023, né? Cara, sensacional. Bateu o líder do ranking, Jack Robinson, na final. Chumbinho deu show, né, cara? Muitos tubos, foram 3 notas no critério excelente na final. E agora ele é o vice-líder do ranking, né? E nesse papo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o Chumbinho, né? O que está acontecendo com ele? Ano passado ele já tinha boas apresentações, mas as coisas não estavam acontecendo tanto. E esse ano, 2 semifinais e um título? Caramba, o cara tá voando, hein? Eu convidei para esse programa aqui o Christian Moutinho. O Christian Moutinho é um brasileiro, mora há 15 anos no Canadá, excelente surfista. Aqui no Brasil, quando ele morava aqui, ele se especializou em educação física, treinou vários atletas como Heitor Alves, Yuri Sodré, na época que ele estava no CT, Vitor Ribas também, Gustavo Fernandes foi campeão brasileiro, enfim, é um cara que agora ele trabalha no outro ramo, mas ama o surf, continua até fazendo esse trabalho de coach lá, e vai falar um pouco mais sobre isso. Vou colocá-lo aqui na tela. Fala, Christian, tudo bem? E aí, beleza? Tudo em paz, cara. Boa, estava até te apresentando aqui para a galera, né? Você hoje em dia até ainda faz esse trabalho de coach, mas seu lado profissional é mais na medicina de emergência, né? Você me contou, mas tem duas meninas aí que você estava falando para mim que a galera vai ouvir falar muito em breve, né? Cara, com certeza. Hoje em dia eu trabalho com medicina de emergência, gosto muito. É aquele lance, né? Você tem que estudar pra caramba, mas, enfim, o trabalho ele tem aquela adrenalina, tem aquela coisa de você estar no meio do caminho, tem que programar e as coisas vêm meio que do nada. E o surf é mais ou menos a mesma coisa, né? Você está dentro d'água, por mais que você planeje, que você tente buscar certa técnica ou tática para aquela competição, as coisas podem mudar muito, muito rapidamente. Então, eu meio que, na época que eu comecei a fazer lance de treinamento, e esse treinamento requer muita, assim, você pensar muito, né? Como é que eu vou ajudar essa pessoa a tentar chegar ao top, né? A ter uma performance de elite, né? E hoje em dia, aqui, às vezes, eu estou muito envolvido com essas duas meninas, a Sanoa e a Mateia, são duas irmãs, e elas, conheço elas já vão fazer 10 anos, uma tem 18 anos, a outra tem 16, e, cara, eu acho que vocês vão ouvir falar. As duas já estão competindo no WQS, começaram agora esse ano, estão com nomes fortes por trás em termos de patrocínio, e que eu acho que isso vai ajudar muito, né, a elas a fazer a parte de viagens e dar toda a estrutura que elas precisam, né, para poder dar continuidade ao trabalho. Mas, enfim, elas têm um talento assim que eu muito tempo que não via. E acredito que elas vão despontar aí, né, no meio do surf. Boa, e você estava falando de uma etapa do QS que teve há pouco tempo, né? Um resultado marcante. Com certeza. As duas ali na Califórnia, acho que era um QS de nível, acho que, né, 2 estrelas, não um QS, né, mas tão alto como o último que teve da Silvana Lima, né? Acompanhei isso também. Mas foi um QS, logicamente você tem muita gente boa competindo, e elas ganharam, né? A irmã mais velha ficou em primeiro e a irmã mais nova ficou em segundo, e foi bem, bem pertinho. E engraçado que uma é Goofy, né? O Goofy Footer, e a outra é Regular Footer, né? Então tem uma dinâmica muito legal. Uma tem um estilo bem mais agressivo que a outra, uma é mais smooth, né? Mais um estilo assim, vamos dizer, mais tranquilo, e a outra tem um estilo mais agressivo. Mas foi muito legal ver as duas fazendo a final. Pô, e legal a gente estar falando de nova geração, né? Porque terminou há pouco a etapa do CT de Portugal, com surfistas conquistando suas primeiras vitórias na elite, né? Entre as meninas, a Caitlin Simbers, né, norte-americana, a primeira vitória dela no circuito mundial, como eu disse, 17 anos. E no masculino, João Chianca, nosso brasileiro, né? E, cara, eu queria até começar te perguntando o que de repente aconteceu com ele. Ano passado eu estava vendo, ele saiu de Portugal em 23º lugar. E ele vinha de belas apresentações, mas as coisas não estavam acontecendo tão bem. Depois voltou para o Challenger, aí fez um bom resultado lá na Califórnia, em Huntington Beach, e depois não foi tão bem em outras etapas, mas se reclassificou e começou o CT 2023 voando, né? 2 semifinais e agora uma vitória em Portugal. O que de repente aconteceu com esse cara?
Cara, eu tava pensando, né? Você me ligou, falou, vamos fazer aquela reunião. Eu falei, pô, vamos fazer aquela conversa, né? Aí eu vim no carro dirigindo, eu falei, pô, o que aconteceu com esse cara, né? E uma coisa que eu pensei, e pensei até na minha pessoa, eu tive muitas mudanças na minha vida e sempre achei, assim, que quando você tá novo, né? Entrando num novo esporte, numa nova profissão, você tem aquele tempo de adaptação, né? Então, eu meio que senti que o João, independente de já vir competindo muitos anos, tem um talento assim que provou mais uma vez que ele é um ótimo surfista, que ele merece estar ali dentro do Tour. Mas eu acho que foi um período de adaptação, né? E não só adaptação, ele aprendizado. E, logicamente, ele está agora com o técnico, né? O técnico dele lá, que está dando todo esse suporte. E eu acho que houveram muitas discussões, né, em termos onde ele acertou e onde ele errou. E eu acho que ele conseguiu polir isso. E agora, esse ano, se eu não me engano, ele fez o quê? 2 terceiros e agora ganhou, né? Fez o primeiro. Isso. Então, eu acho que isso foi devido às experiências passadas. Eu notei muito no surf dele, eu estava olhando uns vídeos, e eu notei que ano passado ele, né, teve meio que up and down, né? Às vezes ele se dava bem pra caramba, e daqui a pouco caía. Ele teve aquelas apresentações, uma em Bells Beach, que foi contra o John, e que foi assim, o cara amassou, né, a direita lá, que ele quase conseguiu virar, ele estava em combination, quase chegou perto ali, infelizmente não teve mais tempo, porque se ele tivesse mais tempo ali, ele virava aquele hit. E depois ele teve mais outras 2 etapas, enfim. Pelo que eu notei, eu achei que ele estava puxando o limite do surf dele um pouco além, e aí às vezes ele perdia um pouco do controle. Eu achei assim, né, no ano passado, pelo que eu vi, em certas etapas, ele entrava com uma onda, vamos dizer, no nível 7 e 8, ele vinha fazendo aquela onda do início ao fim, e às vezes ele chegava num ponto da onda onde ele estava puxando, né, ele estava tentando entrar com mais força do que ele deveria, entendeu? E aí, o que acontecia? Às vezes essas zonas, em vez de ser um 8, né, um high score ali acima de 8, 9 até, essas zonas, pelo fato dele errar esse último momento de finalização, ou até no meio da onda, de puxar demais a manobra, ele acabava caindo, né? Então isso prejudicou um pouco ele. E eu senti que nessa etapa agora de Portugal, mesmo nas manobras onde ele teve, né, a oportunidade de colocar certas manobras, ele entrou um pouco mais assim, um pouco mais relaxado, logicamente com toda a força e a velocidade que ele tem, mas um pouco mais assim flow, ele tinha mais flow na manobra, né? Eu senti que ele conseguia deixar a prancha correr um pouco mais e aí redirecionar a prancha para uma próxima manobra. Ele estava deixando assim um pouco mais de tempo, analisando a próxima sessão e aí utilizando dessa sessão com a energia, né, que era adequada, vamos dizer assim, né? Entendi. E agora em Portugal, cara, ele começou indo para repescagem, né? Não foi bem na primeira fase, as condições também muito difíceis. Aliás, assim, durante quase todo o campeonato foi bem complicado. Hoje nós tivemos as finais foram realizadas nas melhores condições 2, 4 dias, né? Só que ainda assim o mar assim exigia muito conhecimento do cara, uma leitura de onda bizarra e uma performance assim muito alta, né? E ele passou do Kelly e depois só pegou o australiano. Ele barrou o Ethan Wing, depois o Conor O'Leary, na semifinal foi o Callum Robinson e na final o Jack Robinson. Eles não são irmãos, né? Como eu já ouvi falar, né? O Callum Robinson com o Jack Robinson não tem nada a ver. Mas eu notei também que o Chumbinho ele foi crescendo nesse último dia do evento, né? Ele começou nas oitavas ali com notas na casa dos 6, nas quartas ele já subiu um pouco mais, foi para 7, depois ele já chegou na casa do excelente, na final ele deu aquele espetáculo, né? Foi estranho porque o Jack Robinson também vinha num ritmo muito forte e na final ali parece que ele, não sei, cara, o João começou a colocá-lo entre as cordas, não sei, cara, porque o João começou a pegar um tubo atrás do outro, trocar de nota, deixar o Jack Robinson precisando de mais 17 pontos, mas o cara é super perigoso, mostrou isso, né? Chegou a diminuir bastante ali a diferença, mas faltou tempo e também talvez mais sorte também para vir onda, né? Mas o João deu um espetáculo, né?
Eu senti ali, olhando, né, a bateria, eu senti que ele teve, assim, facilidade naquela final, vamos dizer assim, né? Tava tudo alinhando para ele. Ele pegou aquele tubão que ele dropou no último minuto e saiu clean, né? Não só um, ele pegou acho que uns 5 ou 6 tubaços, né? Mas teve um ali em especial que foi, assim, chave de ouro, né? E, logicamente, como você falou, o Jack Robinson teve também essa performance. Eu acredito que o Jack Robinson, na minha opinião, ele teve esse pico, né? Ele atingiu esse pico de performance ali mais na semifinal. E aí, quando ele chegou na final, e com o Chumbinho foi diferente. Eu acho que o Chumbinho estava bem na semifinal, mas na final foi onde ele atingiu o pico. Então, eu acho que trocou o papel, né? Acho que assim, hoje realmente foi dia do João. Eu acho que, comparando os dois, todos os dois têm estilo muito agressivo. O Jack Robinson é um cara extremamente bom em tubos, porém, o Chumbinho não deixa nada a desejar. Se você vê ali as imagens que ele faz ali em Saquarema, na Barrinha, pô, ele pega tubo ali um atrás do outro com muito know-how, né? Então, eu acho que onde ele mora, né, também assim, a mentalidade que ele estava nesse evento, eu vi certas entrevistas ali, eu não sei se foi a entrevista da semi ou da quartas de final, ele estava bem relaxado, sabe? Ele estava bem tranquilo, então, assim, com muita confiança, né? Mas uma confiança boa, sabe? Sem estar... ele não estava mostrando ter os nervos ali, a flor da pele, né? A gente não sabe, pode ser que de repente ele estava nervoso, mas não estava mostrando isso. E aí, dentro d'água, isso tudo refletiu, né? Ele acho que deu sorte, foi uma combinação de sorte, mas ao mesmo tempo foi aquele lance. Ele foi melhorando ali, né, de quartas, da semi, chegando na final, ou seja, estava com uma noção boa da mudança do mar, conseguiu ter uma análise boa das diferentes marés. Você teve ali em Portugal, você viu ali, né, vendo como é que aquele mar ali muda muito com a maré cheia e maré seca, enfim. E em cima disso ele teve a oportunidade, teve a cabeça de desenvolver, vamos dizer, de repente uma tática que ninguém conseguiu, né? Que o Jack Robinson de repente não conseguiu assimilar da mesma maneira que o João conseguiu. E aí teve aí uma vitória fenomenal, né? Assim, cara, que nível de surf. Você falou que ele é de Saquarema, né? Por lá tem ondas pesadas, ondas de qualidade, e com certeza é um treino muito bom para ele. E o Chumbinho vem de uma família de casca grossa, né, cara? Além de muito educado, uma família assim bem, bem sólida. Ele tem um irmão, que é nada mais, nada menos que o Lucas Chianca, né? O cara casca grossa nas ondas gigantes e surfa muito também, surfa demais ondas menores. É um cara muito surf. E tem o pai dele também, o Chumbão, o Gustavo, que assim, desde muito cedo botava os dois em condições ali sinistras em Saquarema. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num veículo de comunicação e a gente publicou umas fotos, o Chumbão, não lembro se ele tinha 12 anos, alguma coisa assim, e ele pegando umas ondas enormes, se eu não me engano, na Barrinha, cara, e uma pessoa foi lá e botou, caramba, pô, que risco botar um garoto desse tamanho nessa onda. Enfim, eu acho que não foi tão arriscado assim, né? Assim, a minha opinião a respeito a isso. Você é pai, eu sou pai também, e eu tenho um filho que está hoje em dia no nível já quase está no nível internacional, né, do esporte, está disputando numa modalidade completamente diferente do surf e que envolve muito risco. Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, a gente, como pai, né, e família, se a gente tiver uma estrutura de família, e como você falou, a estrutura de família do João, né, os dois irmãos ali, e o pai, a mãe, e tem os avós, enfim, eles têm uma estrutura, uma base de família muito forte. E essa base de família, ela contribui muito, né, quando você está querendo buscar o que quer que seja uma carreira profissional dentro do esporte ou fora do esporte. Se você tiver essa interação, esse amor, entendeu? E esse conhecimento, né, entre uns e os outros, e esse suporte, cara, eu acredito que existe mais facilidade de chegar mais longe. Não sei, pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo isso com a minha própria família, com os meus próprios filhos, entendeu? Eu acho que você tem um ambiente com uma grande harmonia, você ajuda muito o desenvolvimento das crianças, né? Em termos como disse, do que
queiram fazer, né? Bom, muita gente fala que em etapas em beach break, assim como Portugal, os brasileiros podem levar uma certa vantagem, porque são, mesmo viajando desde cedo, eles são, enfim, eles nasceram surfando em beach break, né? Algumas ondas meio similares e tal, né? E você acha que isso realmente pode ajudar em etapas como Portugal? Porque a gente teve o Samuel em quinto, o Iago em terceiro e o grande campeão João Chianca. Matias, eu vou te falar uma coisa. Se pode ajudar ou não, pode ser que sim. O que eu posso te falar é que não só em etapas de beach break, né, os brasileiros estão provando que em ondas boas, eu não preciso de citar nomes aí, né? Felipe Toledo, Ítalo, e assim vai. A gente já ganhou aí, né? Bom, esses caras já ganharam etapas em ondas assim de alta performance, de point break e de ondas pesadas ali como o Tiopo, enfim. Ajuda o beach break? Ajuda, mas é fundamental esse surf em beach break para você se dar bem em ondas de beach break? Eu acredito que não. Tá? A minha opinião ela vai em cima da parte de treinamento e vai em cima da parte do que você está sendo exposto. Porque quando você tem facilidade e você é exposto a diferentes situações, mesmo viajando, competindo e surfando diferentes ondas, eu acho que isso tudo o que eu converso até muito com meu filho, isso tudo vai te ajudar depois na tomada de decisões. Você vai estar muito mais tranquilo no momento de competir num beach break, num reef break, num point break, porque você já teve essas experiências. Eu digo isso porque no passado nós brasileiros não tínhamos muitas oportunidades. Eu estou falando isso na década de 90, certo? Foi quando Fabinho e Teco, Vitor Ribas, entre outros, começaram a viajar e despontar. Mas uma das razões que eu citei o Teco e o Fabinho foi porque houve todo um investimento por trás, eles tiveram a oportunidade de surfar ondas boas, e não só ondas boas, como ondas de beach break. E aí, né, conseguiram ter performances muito boas, assim como o Vitor Ribas também, não vamos esquecer. Yuri Sodré, são vários nomes, né? Mas vamos voltar aí ao lance do beach break. É necessário de você ter a exposição ao beach break e para você se dar bem em etapas de CT? Rapaz, eu vou te dizer, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas na minha opinião, acho que não. Eu acho que você surfar diferentes condições é o que vai te ajudar a ter essa performance, que ela seja num beach break, num point break ou num reef break. Bom, a gente está no início ainda do circuito, né? São 10 etapas para classificar os 5 melhores, né? Para a decisão lá em Trestles. Terceira etapa, agora, ano passado, como eu falei, o João estava 23º lugar depois da etapa de Portugal, estava tenso, agora ele está com uma outra pegada. Tá cedo para, de repente, a gente começar a imaginá-lo na final, lá no Finals, ou ele... Cara, quando de repente embala assim, é difícil puxar o strap dele? Tu acha que... eu tô olhando aqui, conversando contigo, eu tô com o meu computador aberto aqui e tô olhando. A gente teve Portugal. Próxima etapa é Bells Beach. Vamos pensar a performance dele do ano passado, né? Contra o John. Ele tá vindo aí, ele tá empolgado, né? 2 terceiros, 1 primeiro, e agora tem Bells Beach aí dia 4 de abril, dia 14. Depois disso é Margaret River. A gente está falando de 2 ondas aí fortes, né? Com alto potencial, né? E aí a gente tem aquele mid-season cut, né? Que vai ser depois de Margaret River. Eu acho que, cara, não sei. Eu, se tivesse que apostar no João, eu apostaria nele agora, entendeu? Olhando aqui o Bells Beach, cara, o surf dele tá muito forte. Ele provou que ele tá bom nos tubos, mas ele também já provou que ele é bom nas rasgadas e nas manobras de linha. E Bells Beach é uma onda que eu já tive várias oportunidades de surfar e já tive a oportunidade de ir como coach. É uma onda que ela é uma onda complicada, ela é meio tricky, você tem que entender bem a onda. E ela também tem variações muito grandes na maré e tem variações muito grandes de acordo com o tamanho. Quanto maior a onda de Bells, né, acho que assim, mais legal ela fica de surfar. Porém, quando você tem uma maré seca e a onda de Bells ela um pouco menor, ela fica mais... Você tem que ter uma escolha de onda assim, mais seletiva, porque são algumas ondas que realmente quebram
para que, né, que te dê uma boa performance. Enfim, e Margaret River tem ali aquela onda da direita, né, que é a onda que realmente vai fazer o high score. A onda da esquerda, acho difícil, ela é uma onda que deita rápido, é uma onda com bastante power. Mas vamos falar aí do João. Eu acho que ele vai mandar bem, cara. E vai ser interessante. Eu queria muito ver ele e o John Flores de novo. Entendeu? Pois é, na sequência tem, enfim, piscina, Brasil, caramba. É o Tem Salvador Tio também. tem lá, ó. Eu tô com aqui, tá aberto aqui, ó. Dia maio tem o Surf Ranch, aí depois direto vai para El Salvador, que vai ser lá na Punta Roca, né? Aí tem o Isso. Rio, que é Aquarema, e aí depois tem o Corona, que é J-Bay, e tem tem Tahiti, que é em agosto. Enfim, cara, olhando ali, o Surf Ranch, para mim, é uma etapa que é difícil de prever, porque a onda é mecânica, né? Então, esses caras tudo surfam muito bem. E ali, na minha opinião, ali eu sempre penso no Filipinho, para falar a verdade. Eu penso muito nele porque o surf dele ali, ele tá sempre em sincronia muito boa com aquela onda. Ele já surfou muito ali no ranch também. El Salvador é uma onda que, né, se for Punta Roca ali, depende muito do vento, depende da maré, enfim, tem variações muito grandes. Mas ali eu vejo o João quebrando. É onda de linha, onda perfeita. Não sei se você já teve a oportunidade de surfar El Salvador. Você já surfou lá, sabe como aquela onda é. E aí tem o Rio, que é Saquarema, ele vai estar em casa, né? Então, pô, ninguém melhor que ele ali. Mas o Rio também tem outros brasileiros que surfam muito bem naquela onda de Saquarema. E aí tem J-Bay, que não dispensa comentários, e Tahiti. Tahiti é uma onda casca grossa. É uma das ondas que mais difíceis que eu já surfei. Mas para esses caras aí, meu amigo, esses caras aí não tem dificuldade para eles, não. Pois é, eu lembro que, não sei qual foi o ano, 2019 talvez, o Lucas, o irmão dele, do João, foi convidado para as triagens lá de Tiahu. E entrou um swell explosivo, cara, e durante a semana anterior ao swell, tava todo mundo já comentando, pô, o Lucas convidado e tal, será que ele vai chegar lá e fazendo mesmo? Pô, o maluco chegou, porra, botando para baixo, pegando umas ondas gigantes, e acabou perdendo nas quartas, se não me engano, da triagem. Mas eu tenho uma lembrança que foi até uma questão mais de estratégia, mais de competição mesmo. Ele perdeu com um surfista que competia no QS. E, enfim, e agora acho que está todo mundo na expectativa para ver o mar bombando lá e o João competindo, né? A gente vai ter essa oportunidade esse ano, porque cortado ele não vai ser mais, cara. Cortado não tem. Eu acho que a gente vai ver e vai ver uma performance dele muito boa por ali. Logicamente, temos aí 4, 5 etapas, né? No Mid-Season Cut, aí tem mais 1, 2, 3, 5 etapas. E ali no Tahiti, mas é engraçado, essas ondas todas, eu olhando ali, todas essas ondas, elas têm suas particularidades, né? E eu acredito que quanto mais exposição os atletas têm em surfar essas ondas, melhor eles vão entender como competir nessas ondas, né? Mas não vamos esquecer que a gente está competindo e é na natureza. Então, né? Às vezes você chega ali no Tahiti, você tem um swell bom pra caramba, porém um swell inconsistente. Então, tem essas dificuldades, né? Às vezes você não vai só depender do seu surf, vai depender de como você vai, vamos dizer, qual vai ser em sintonia com aquilo tudo. a sintonia, a tática que você vai usar, ela ajuda. Mas a sintonia, como você disse aí, eu acho que é o mais importante. A onda do Tahiti ali é uma onda que você tem... São duas ondas, na verdade. Você tem a onda que vem de sul e tem aquele West Bow que entra ali. Então, essas ondas, da maneira que a onda entra, vai ser um tipo de tubo, né? E o tamanho do mar, logicamente, vai vamos dizer, vai colocar o ritmo, né? Em como os atletas vão colocar a performance deles, né? Então, enfim, eu acho que o Tahiti vai ser legal de ver todo mundo competindo, mas eu tô, assim, querendo ver muito todas as etapas, né? Porque todo ano eu olho ali e falo, agora vai ter a etapa do Rio. E a etapa do Rio ela é legal, porque você tem aquela presença do público também, que influencia muito nos atletas, eu tenho certeza. Você vê ali, quando o Filipinho fez a performance dele, e entre outros atletas, a galera tá, né, com aquele nível de euforia, né?
E o crowd realmente ajuda muito, sabe? Assim, o povo brasileiro tem uma paixão que eu nunca vi em lugar nenhum, cara. Eu já viajei para muitos lugares e eu não vejo essa paixão do povo brasileiro, entendeu? Entendi. Bom, você terminou falando que já viajou para vários lugares, inclusive o Tahiti, né, que você estava contando aí, né? Você estava falando assim como um cara que conhece e já surfou aquela onda. Eu também não falei na sua apresentação no início, mas o Christian ele foi free surfer da Hip Cool durante 10 anos, não foi isso? Foi E 10 anos. rodou o mundo, né, cara? Eu tive essa oportunidade, assim, é engraçado, porque você pensa, pô, por que os caras, né, vamos dizer ali, meio que fui escolhido na época, né, eu falei, pô, tem tanto cara muito bom, mas acho que foi por uma questão de, não só de surf, de experiência, e na época tinha uma galera mais nova também, e os caras queriam que eu tivesse como um role model ali para eles, entendeu, para essa galera mais nova, então eu tive a oportunidade de viajar, fiquei meio que ali interagindo com uma galera nova, e foi legal pra caramba. E como o Tahiti, o bacana do Tahiti foi que foi uma trip organizada na época pelo Felipe Cesarano, pelo Gordo, e aí foi Marcelo Freitas foi nessa trip, foi lá o Ian Cosenza, teve uma galera, o Stanley, teve uma galera que foi nessa trip, e foi uma trip muito legal. Para mim foi uma primeira vez. E eu acabei voltando lá depois, e com mais experiência, e aí consegui pegar altas ondas da segunda vez. Na primeira vez eu fiquei meio assim, que ela é uma onda que intimida, cara. É uma onda bem difícil, mas foi uma experiência muito legal. E essa experiência de ter surfado essa onda, para mim, hoje em dia, eu vejo o quão difícil né, ou deve ser, de competir nessa onda, né? Então, assim, esses caras, assim, essa galera do tour, todo mundo pensa, os caras só surfam as melhores ondas, é fácil de surfar bem numa onda dessa. Cara, eu não acho que é fácil, não. Acho que é mais difícil surfar bem numa onda dessa, até mesmo falando ali, onda de El Salvador, onda de J-Bay. Jeffreys Bay é uma onda muito difícil de surfar, uma onda que corre, sabe? Então, ela corre ao mesmo tempo, ela dá uma parada, ela é meio que não dá para prever muito bem, né? A onda, mas logicamente quando ela está perfeita, os caras fazem esse surf ficar fácil, mas que na minha opinião eles fazem o surf ficar fácil porque eles são especialistas em surfar ondas boas, porém treinam muito e colocam muito tempo em conseguir buscar esse objetivo que é alta performance em ondas boas. Show de bola, Christian. Pô, amarradão em ter você aqui no Surf TV, cara. Espero a gente se encontrar muitas outras vezes aqui para a gente bater papo, para eu aprender muito mais sobre surf contigo, cara. Muito obrigado. Sem problema. O prazer é todo meu. Eu tô aprendendo contigo também, meu amigo. A gente aprende todo dia, né? Boa, verdade, cara, verdade. Então é isso. Valeu, Christian. Obrigado novamente. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar um outro programa sobre outros assuntos da competição lá de Portugal, claro, lá com o Eduardo Chalito, jornalista, com o Pedro Robalinho, que o Christian conhece também muito bem. E é isso, em breve a gente está com um novo programa aí e aguardo também o comentário de vocês sobre esse episódio. Valeu, Christian, valeu, galera. Um Valeu, abraço. obrigado.